E aí, Ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E agora vamos continuar com os problemas que a gente já tinha iniciado, né, sobre probabilidades. Bom, o primeiro é o seguinte: considere os pontos A, B, C, D, E e F de um cubo distribuídos como na figura abaixo. Determine a probabilidade de, escolhidos ao acaso 3 pontos distintos entre os 6 dados, eles determinarem um único plano. E B, escolhidos 4 pontos distintos entre os 6 dados, eles serem coplanares. Bom, deixei as informações aqui para a gente consultar com facilidade. Na letra A, escolhidos 3 pontos distintos entre os 6 dados, eles determinarem um único plano. Bom, entre todas as escolhas possíveis de 3 pontos distintos entre 6, ou seja, combinações de 6, 3 a 3, que são 20, né? Entre todas essas escolhas de 3 pontos distintos, só não me interessa quando os pontos estão alinhados. Para que eu determine um único plano, eu só não quero que os pontos estejam alinhados. Então, eu vou excluir 2 casos, 2 escolhas de 3 pontos. A escolha do ABC e a escolha do DEF. Então, desse total aqui, só vou excluir 2 para os meus casos favoráveis. Então, são 18 casos favoráveis, 20 menos 2, entre 20 possíveis. 20 são todas as escolhas de 3 pontos entre 6. E 18 são todas as escolhas, exceto essas duas, ABC e DEF, que não vão formar um plano, né? Um único plano, que é a exigência da A. Bom, para B, escolhidos ao acaso 4 pontos distintos entre os 6 dados, a probabilidade é de serem coplanares. Bom, aí, entre todas as escolhas de 4 pontos entre 6, que são 15, combinação de 6, 4 a 4 são 15, só me interessam, nesse caso, 6. Por quê? Essas arestas aqui, essa e essa, onde estão localizados os pontos, elas são reversas. Então, não há chance de eu escolher 2 pontos aqui e 2 aqui e eles ficarem no mesmo plano. Então, só me interessam 6 casos favoráveis, que são um ponto daqui e os outros 3 da outra reta, um ponto daqui e os outros 3 da outra reta, e um ponto daqui e os outros 3 da outra reta. E a mesma coisa com essa em relação a esses 3 pontos. Ou seja, vamos descrever os 6 casos. D, ABC, E, ABC, F, ABC, são 3. E A, DEF, B, DEF e C, DEF são os outros 3. Então, são 6 casos favoráveis, né, entre 15 possíveis. Tá certo? Então, 6 sobre 15 é a probabilidade da B. Bom, segundo problema. Um dado é lançado 10 vezes. Qual a probabilidade de cair a face 5 exatamente 3 vezes? E qual a probabilidade de cair a face 5 pelo menos 2 vezes? Esse aqui é um problema clássico, envolve a distribuição chamada binomial, onde tudo gira em torno de probabilidade de sucesso e de fracasso. Nesse caso, probabilidade de sucesso, probabilidade de cair a face 5. E de fracasso de não cair a face 5. Né? Mas vamos à letra A. Exatamente 3 vezes. Bom, aqui nós temos um modelo dos 10 lançamentos. Isso aqui é uma possibilidade. Cair a face 5 exatamente 3 vezes, pode ser assim, né? 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui. Esse x representa um número que não é o 5, necessariamente não é o 5. Qualquer outro número menos o 5. E esse verde aqui representa o 5. Então, essa é uma possibilidade, cair o 5 no terceiro lançamento, no sexto e no sétimo. É uma possibilidade. E repara que a probabilidade para cada possibilidade é a seguinte: você multiplica todas as probabilidades. Aqui eu tenho 5 sextos de probabilidade de não cair a face 5. Aqui 5 sextos. Aqui 1 sexto de cair a face 5. Aqui 5 sextos, 5 sextos, 1 sexto. 1 sexto, 5 sextos, 5 sextos, 5 sextos. Então, na verdade,
Isso aqui é uma possibilidade, ou seja, o 5 no terceiro, no sexto e no sétimo lançamento, mas em qualquer que estejam os 3 lançamentos em que cai a face 5, a probabilidade desses lançamentos vai ser a mesma. Ou seja, 1/6 vai aparecer 3 vezes multiplicado e 5/6 vai aparecer 7 vezes multiplicado. Eu só tenho que saber, cada uma dessas possibilidades tem a mesma probabilidade que é essa, 1/6 ao cubo vezes 5/6 à sétima. Eu só tenho que saber quantos são os lançamentos possíveis em que o 5 aparece 3 vezes exatamente. E isso ocorre exatamente combinação de 10, 3 a 3. São quantos grupos de 3 eu consigo fazer com 10 lançamentos, né? Então, vou multiplicar essa probabilidade, que é a probabilidade de cada lançamento, pelo número de lançamentos, pelo número de lançamentos em que o 3 e o 5 aparecem 3 vezes. Exatamente. Então, combinação de 10, 3 a 3. Vezes a probabilidade de cada lançamento, tá? É importante esse caso. Esse caso vai ser um caso base para qualquer outra pergunta. Por exemplo, na B, pelo menos 2 vezes. Bom, pelo menos 2 vezes, a probabilidade de cair a face 5 pelo menos 2 vezes. Bom, aí eu tenho que calcular a probabilidade de cair a face 5 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até 10 vezes a face 5. Exatamente esse número de vezes. Exatamente 2, exatamente 3, exatamente 4, exatamente 5. Então eu repito o mesmo procedimento da A para cada um desses casos. Exatamente 2 vezes. Então a probabilidade de cair a face 5 é 1/6, vai aparecer 2 vezes. E a de não cair, que é 5/6, vai aparecer 8 vezes. E quantos são lançamentos? Combinação de 10, 2 a 2. 3 vezes. 1/6 vai aparecer 3 vezes, 5/6, 7 vezes. Combinação de 10, 3 a 3. E por aí vai, mesmo raciocínio. São muitas contas, mas essa é a solução. Agora, não precisa ser essa a solução, é uma solução. Mas eu também encontro a solução e de forma muito mais esperta, muito mais rápida, usando o evento complementar. Fazendo o total menos o que não presta, o que não serve, né? Total menos o que não serve. O que não serve para mim? Eu quero calcular a probabilidade de cair pelo menos 2 vezes. Então, eu não quero a probabilidade de cair 0 vezes e 1 vez, a face 5. Então, eu vou pegar 100%, menos combinação, ou melhor, menos a probabilidade de cair a face 5 0 vezes e menos a probabilidade de cair a face 5 uma vez só, nos 10 lançamentos. Então, eu vou jogar fora isso. Então, o total menos o que não serve. E dá no mesmo que fazer toda essa conta aqui. Tá certo? Esse é um problema interessante. Bom, agora vamos falar de alguns problemas envolvendo probabilidade condicional. São também problemas importantes, aparecem várias vezes e tudo gira em torno de uma fórmula e algumas técnicas que a gente vai ver agora. Bom, a fórmula de probabilidade condicional é essa. A probabilidade de A dado B, essa barrinha aqui significa isso, probabilidade de A dado B, dado uma restrição B, né, a mais, é a probabilidade da interseção de A com B sobre a probabilidade de B. Tá? Vamos fazer exemplos para isso ficar mais claro, como é que isso pode ser usado. E vamos começar com esse exemplo aqui que é bastante significativo. Nós vamos poder trabalhar de muitas formas. 3. Numa urna há 40 bolas brancas e 60 pretas. São feitas 2 retiradas sem reposição. Qual é a probabilidade de a primeira bola ser preta e a segunda bola ser preta? Repara aqui que eu tenho 40 brancas e 60 pretas. E são feitas 2 retiradas sem reposição. Ou seja, a segunda retirada é influenciada pela retirada da primeira. Pela primeira retirada. Né? Se eu retirei uma bola na primeira, ela vai influenciar na segunda, na quantidade de bolas que eu tenho para a segunda retirada. Certo? Então, aí eu tenho algo que aconteceu anteriormente que vai influenciar a segunda. Esse é o fato importante. Bom, a probabilidade da primeira bola ser preta e a segunda bola ser preta. Aqui eu deixei um resumo das informações, 40 brancas e 60 pretas, e a pergunta.
isso aqui, essa árvore, já me dá todas as informações que eu preciso ter para resolver os problemas que podem ser, qualquer pergunta que possa ser feita. Tá? Aqui nessa primeira bifurcação, eu tenho o seguinte: qual a probabilidade da primeira ser preta? É 60 sobre 100. Né? Eu tenho 60 pretas e o total de 60 mais 40, 100 bolas. Então, 60 sobre 100. Qual a probabilidade da primeira ser branca? 40 sobre 100. 40 brancas sobre 100 no total. Né? Então, essa primeira bifurcação é simples de entender. Agora, nessa segunda bifurcação já tem uma condicional, porque ela segue daqui. Essa informação que eu busco aqui é a seguinte: qual a probabilidade da segunda ser preta, dado que a primeira foi preta? A primeira foi preta. Então, eu posso ter a segunda preta, dado que a primeira foi preta, e a segunda branca, dado que a primeira foi preta. Tá? Essas são as duas possibilidades, desde que eu tenha a primeira preta. A mesma coisa aqui. Se eu tenho a primeira branca, qual a probabilidade da segunda ser preta, dado que a primeira foi branca, e qual a probabilidade da segunda ser branca, dado que a primeira foi branca? E repara que as probabilidades aqui, elas dependem do que aconteceu antes. Por isso essa restrição, por isso essa condicional. Depende da condição, né, que eu tenho que satisfazer, que é a primeira branca. Aqui, probabilidade da segunda ser preta, dado que a primeira foi branca. Bom, ou melhor, dado que a primeira foi preta também. Bom, se a primeira foi preta, eu já gastei uma bola preta. Não há reposição. Então, sobram 59 pretas, né, para a segunda retirada, sobre um total de 99 bolas. O total eram 100 bolas, e eram 60 pretas. Mas como eu já tirei uma bola e ela era preta, então a probabilidade é 59, que sobraram 59 pretas, sobre 99, porque sobraram 59 bolas no total. Sobraram 99 bolas no total, né? Então, essa é a probabilidade condicional. E qual a probabilidade da interseção? É simplesmente o produto. Qual a probabilidade da primeira ter sido preta e a segunda ter sido preta? É simplesmente a sequência de acontecimentos, né? O produto das duas probabilidades. E eu posso fazer isso em qualquer um desses ramos. Se a primeira for preta e a segunda for branca, né? Segunda branca, dado que a primeira foi preta, o que acontece? Aí, qual a probabilidade disso acontecer? 40, porque eu não gastei nenhuma branca. Eu quero que a segunda seja branca. Então, é 40 sobre 99. Porque eu não gastei nenhuma branca. Eu gastei uma preta na primeira retirada. Então, só continuam as 40. Não gastei nenhuma, 40 brancas sobre o total de 99 bolas. Eu já gastei uma bola, então o total mudou, 99. Certo? E a probabilidade da primeira ser preta e a segunda ser branca é o produto. Essa sequência aqui. Então, aqui eu tenho a primeira, aqui eu tenho a condicional, que depende da primeira, e aqui eu tenho a interseção. Tá? Esse quadrinho já responde a muitas perguntas, inclusive a nossa. A letra A é dada por isso aqui. A probabilidade da primeira bola ser preta e a segunda bola ser preta. Então, é esse produto aqui. Vamos saber, e também vamos usar nosso desenho, nosso esquema. Qual a probabilidade da segunda ser branca, dado que a primeira foi preta? Também está aqui. Esse dado que significa que eu quero essa probabilidade condicional aqui. Qual a probabilidade da segunda ser branca, dado que a primeira foi preta? É 40 sobre 99. Agora, qual a probabilidade de a segunda ser branca, simplesmente? Aí eu tenho que somar essas duas, porque a probabilidade da segunda ser branca é a probabilidade da primeira ser preta e a segunda ser branca, mais a probabilidade da primeira ser branca e a segunda ser branca. Tá? A segunda ser branca pode ter a primeira preta ou a primeira branca. Né? Então eu tenho que somar essa com essa. Essa é a resposta da C. Então esse quadrinho aqui, essa árvore, já responde a tudo que pode ser perguntado. Ou melhor, tem um caso que é uma das possibilidades do teorema de Bayes, que é o seguinte, que aí eu vou usar a fórmula para resolver, que é essa última questão, que é a letra D. E esse exige um pouco mais de atenção. Esse eu não vou olhar para o diagrama, para o meu esquema. Vou usar a fórmula. Qual a probabilidade da primeira bola ter sido preta,
dado que a segunda foi branca. Isso parece até errado, né? Causa uma confusão. Qual a probabilidade da primeira ter sido preta, dado que a segunda foi branca? Em geral, a gente pergunta no sentido contrário. Qual a probabilidade da segunda, dado que eu sei que a primeira foi certa coisa? Não. Estou perguntando outra coisa. Uma pergunta completamente invertida. Qual a probabilidade da primeira bola ter sido preta, dado que eu sei que a segunda foi branca? Certo? Bom, vamos lá. A gente sabe que a probabilidade da condicional é essa. A probabilidade de x dado y é a probabilidade de x interseção y sobre a probabilidade de y. Tá? Essa é a fórmula. A gente quer, lendo esse problema, modelando, eu quero que a probabilidade de primeira ter sido preta, dado que a segunda foi branca. Nessa ordem eu não tenho meu quadrinho, lá no meu quadrinho. Não tenho. Eu tenho na ordem trocada. Eu sempre tenho a segunda, dado que a primeira foi alguma coisa. Essa é a ordem natural. Nessa ordem eu não tenho. Então vamos lá. Vamos usar a fórmula. A probabilidade da primeira ser preta, dado que a segunda foi branca, é a probabilidade da interseção, primeira branca, primeira preta, segunda branca, sobre a segunda branca. Essa é a fórmula. Só que eu vou usar o fato de a interseção não ter ordem. A probabilidade condicional tem ordem e tem que ser obedecida. Mas a interseção não. A probabilidade da primeira ser preta em interseção com a segunda ser branca é a mesma coisa que a probabilidade da primeira da segunda ser branca e a primeira ser preta. Eu posso trocar de ordem esses dois. E aí, se essa aqui é a interseção, eu posso escrever isso na ordem que eu tenho no meu quadrinho. Né? Então, se a ordem aqui pode ser qualquer uma, eu vou escrever a condicional assim. A probabilidade da segunda ser branca, dado que a primeira foi preta, essa eu tenho no meu quadrinho, vezes a probabilidade da primeira ser preta. Tá? Nessa ordem eu tenho. E aí, eu substituo isso daqui aqui. E fico com esse resultado. Tá? Isso aqui eu tenho no meu quadrinho. Isso eu consigo calcular, isso aqui também. E aí eu tenho a resposta para a pergunta que foi feita. Então, tudo gira em torno de usar a fórmula duas vezes, sendo que aqui, nessa etapa, eu uso a interseção trocando os termos, já que a interseção você pode trocar os termos à vontade. E aí você usa condicional na ordem que você conhece, né? Você tem lá no seu quadrinho, na sua árvore. Tá certo? Esse é um problema importante, interessante. Tá? Bom, vamos seguir ao último problema, que também tem um problema diferente, tem uma maneira diferente de se fazer, que diz o seguinte: seleciona-se ao acaso dois pontos em um segmento de tamanho 1, dividindo-o em três partes. Determine a probabilidade de que se possa formar um triângulo com essas partes. Então vamos lá, explicando. Eu tenho um segmento de tamanho 1 e eu divido em três partes. Aqui está a parte verde, laranja e azul. Aqui eu suponho que o x seja menor ou igual a y, então eu marco esses pontinhos aqui. Eu quero a probabilidade de se formar um triângulo com essas partes. Então, a restrição que eu tenho que satisfazer, né, é a desigualdade triangular. Um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois, ou seja, o verde tem que ser menor ou igual que o laranja mais o azul. Aqui, repara, esse tamanho aqui é x. Esse tamanho aqui é y menos x. Né? Vou escrever aqui. Esse tamanho aqui, azul, é 1 menos y. Né? Então, eu escrevo a desigualdade triangular para todos os casos. Né? Esse lado tem que ser menor que a soma dos outros. O verde tem que ser menor que o laranja mais o azul. Está aqui. O laranja tem que ser menor que o verde mais o azul. Está aqui. E o azul tem que ser menor que o verde mais o laranja. Está aqui. Eu escrevo tudo isso e simplifico. Repara, eu posso fazer as contas aqui com esses termos, simplificar e obter essas desigualdades aqui. Tá certo? E aí essas desigualdades vão impor as restrições para que eu tenha, de fato, um triângulo.
E aí eu vou modelar o problema no plano cartesiano. E aí, a partir dessa modelagem, eu vou conseguir calcular a probabilidade através de uma imagem de regiões, né? Baseada em regiões, de áreas de regiões no plano. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu tenho os pontos x e y. De início, x e y está no intervalo 0, 1. Né? E aí, se o x está entre 0 e 1 e o y está entre 0 e 1, minha solução está aqui nesse quadrado, inicialmente. Também tenho que x é menor ou igual a y, eu estou supondo isso no início, então x menor ou igual a y é essa região aqui. Por quê? Agora vamos explicar isso com cuidado. X igual a y é uma reta, é a bissetriz do primeiro quadrante. Agora, x menor ou igual a y, que representa uma desigualdade? A desigualdade representa uma região que está em um dos lados da reta que é dada pela igualdade. Tá? Se eu tenho uma desigualdade, eu tenho a região, que é um dos lados da curva que é representada pela igualdade. A igualdade é x igual a y, essa reta. Então, x menor ou igual a y é um dos lados da reta. É um dos semiplanos. Né? Como eu estou aqui dentro desse quadrado, de lado 1, nesse caso, a parte de cima do quadrado, né? É a parte para lá da reta, e o que está dentro do quadrado é isso aqui. Então, minha solução está aqui dentro. Né? Na verdade, isso aqui são todos os casos favoráveis, ou melhor, todos os casos possíveis estão aqui. Agora, vamos aos casos favoráveis. Né? Aqui estão todos os pontos possíveis. Todos os pontinhos x e y possíveis. Agora, quem são os favoráveis? São os que satisfazem essas restrições. Tem que formar um triângulo. Então, tem que satisfazer a desigualdade triangular. Então, vamos lá. Que região corresponde a x menor que y? X menor que y não. X menor que meio. Bom, essa aqui é a reta x igual a meio. X menor que meio é todo semiplano à esquerda. Então, é essa região aqui do triângulo. E essa aqui? Bom, y menor que x mais meio. Melhor, primeiro, esse desenho aqui corresponde a y maior que meio. Y igual a meio é essa reta aqui, y maior que meio é a parte de cima. Né? Então, minha região ficou... A interseção dessas duas restrições corresponde já a esse quadrado aqui. Então, está ficando cada vez mais restrito. E essa desigualdade aqui do meio? Bom, a reta y igual a x mais meio é essa daqui. Y menor que x mais meio é essa parte de baixo aqui. Então, fazendo a interseção de todas essas regiões, dadas através dessas inequações, eu tenho essa região aqui. Tá? E essa região aqui são os casos favoráveis. São todos os pontos que eu marco aqui e formam, com os respectivos segmentos, um triângulo. Então, é fácil ver, né? A gente consegue mostrar facilmente que a área desse triângulo é 1/4 dessa área aqui. Então, a probabilidade é 1/4. Tá certo? Ficou claro? Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu!